Bem-vindos a mais uma jornada épica em nosso canal. Hoje, mergulharemos nas crônicas sagradas que transcendem eras, desvendando a extraordinária saga de Moisés, o profeta que recebeu a lei de Deus e liderou Israel. Preparem-se para uma imersão intensa nos desertos da revelação divina, onde as águas se dividem e as leis sagradas se inscrevem nos pergaminhos da história. Junte-se a nós nesta viagem espiritual, enquanto desvendamos os mistérios que moldaram a liderança inigualável de Moisés, guiando Israel através de tempestades e milagres. Aperte os cintos da curiosidade, inscreva-se, e vamos desbravar juntos os segredos que ecoam desde as alturas divinas até os confins do tempo. A história de Moisés começa no Egito, onde ele nasceu como filho de uma família hebraica. Moisés era filho de Amrão e Joquebede, da tribo de Levi. O seu irmão mais velho era Arão e a sua irmã chamava-se Miriam. O povo hebreu era escravo no Egito, mas nem sempre foi assim. Eles haviam chegado lá enquanto José governava. José era um dos filhos de Jacó, também chamado de Israel, o patriarca dos israelitas. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos invejosos, mas Deus o abençoou e o fez prosperar no Egito. Ele se tornou o governador do país, sob a autoridade do faraó. José, seguindo as instruções de Deus, salvou da fome os egípcios, os hebreus e muitas outras nações. Ele previu 7 anos de abundância e 7 anos de escassez, e armazenou cereais para enfrentar a crise. José também trouxe a sua família para o Egito, onde foram aceites pelo faraó e receberam a melhor parte da terra, a região de Gósen. Lá, os hebreus se multiplicaram e se tornaram um povo numeroso e forte. José e sua família permaneceram no Egito, onde foram honrados por muitos anos. Depois da morte de José e do faraó que o conhecia, surgiu um novo rei no Egito, que não se lembrava de tudo o que José havia feito pelo país. Ele viu os hebreus como uma ameaça e decidiu oprimi-los e escravizá-los. Ele temeu que eles pudessem se voltar contra ele, aliando-se com países estrangeiros e trazendo ruína ao Egito. O destino de Moisés estava nas mãos de Deus desde o seu nascimento. Ele nasceu em uma época em que o faraó do Egito ordenou que todos os meninos hebreus fossem mortos, para evitar que o povo de Israel se tornasse mais numeroso e poderoso do que os egípcios. Mas a mãe de Moisés, confiando na providência divina, escondeu o seu filho por 3 meses, até que não pôde mais ocultá-lo. Então, ela fez um cesto de junco, impermeabilizou-o com betume e piche, e colocou o menino dentro dele. Ela levou o cesto até o rio Nilo, e o deixou entre os juncos na margem. A irmã de Moisés, Miriam, ficou de longe observando o que aconteceria com o seu irmãozinho. Ela viu quando a filha do faraó desceu ao rio para se banhar, acompanhada das suas servas, e viu quando a princesa egípcia notou o cesto entre os juncos, e mandou uma das suas servas buscá-lo. Também viu quando a filha do faraó abriu o cesto, e se compadeceu do menino que chorava. Ela reconheceu que era um dos filhos dos hebreus, mas decidiu adotá-lo como seu próprio filho. Foi nesse momento que Miriam se aproximou da filha do faraó, e lhe fez uma proposta. Ela perguntou se a princesa queria que ela chamasse uma mulher hebreia para amamentar o menino. A filha do faraó concordou com isso, e Miriam correu para buscar a sua própria mãe, a mãe de Moisés. Assim, a mãe de Moisés pôde cuidar do seu filho, e lhe ensinar sobre o Deus de Israel, até que ele crescesse e fosse entregue à filha do faraó, que lhe deu o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Dessa forma, Deus preservou a vida de Moisés, e o preparou para ser o libertador do seu povo da escravidão no Egito. Moisés foi criado na corte do faraó, e recebeu toda a educação e os privilégios de um príncipe egípcio. Mas ele nunca se esqueceu da sua origem hebreia, e do seu chamado divino. Ele se tornou um grande líder, um profeta, um legislador e um amigo de Deus. Um dia, ele viu um egípcio maltratando um hebreu e o matou, defendendo seu irmão. Porém, seu ato foi descoberto e ele teve que fugir do Egito. Ele foi para a terra de Midian, onde se casou com Zípora, filha de Jetro, um sacerdote de Deus. Moisés tornou-se pastor de ovelhas e um dia, enquanto cuidava do rebanho, ele teve uma visão extraordinária, uma sarça que ardia em fogo, mas não se consumia. Deus falou com ele através da sarça e lhe deu a missão de voltar ao Egito e libertar o seu povo. Deus se revelou a Moisés como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, os antepassados dos israelitas. Deus disse a Moisés que ele era o escolhido para cumprir a promessa que ele havia feito aos patriarcas, de dar-lhes uma terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. Moisés hesitou, pois se sentia incapaz e temia a reação do faraó.
Mas Deus lhe prometeu que estaria com ele e lhe deu sinais milagrosos para confirmar sua autoridade. Deus prometeu que ele estaria com a sua boca e lhe ensinaria o que dizer. Moisés obedeceu a Deus e voltou ao Egito, acompanhado de seu irmão Arão. Eles se apresentaram ao faraó, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas o faraó se recusou a ouvir a voz de Deus e endureceu o seu coração. Ele não reconhecia a autoridade de Deus e não se importava com os hebreus. Ele ainda aumentou a carga de trabalho dos hebreus, tornando a sua vida mais amarga. Então, Deus decidiu enviar 10 pragas terríveis sobre o Egito, que afetaram a terra, os animais e as pessoas, mas pouparam os israelitas, demonstrando assim o seu poder e a sua justiça, e forçando o faraó a libertar o seu povo. As 10 pragas foram: a água do Nilo se transformou em sangue, uma invasão de rãs, piolhos, moscas, uma peste que matou os animais, úlceras nos homens e nos animais, granizo, gafanhotos, trevas e a morte dos primogênitos. A cada praga, Moisés e Arão iam ao faraó e lhe pediam que deixasse os hebreus saírem, mas o faraó se arrependia e voltava atrás. A última praga foi a mais terrível de todas, a morte dos primogênitos de todos os egípcios, desde o filho do faraó até o filho do escravo. Para proteger os israelitas, Deus ordenou que eles sacrificassem um cordeiro, consumissem a sua carne com pão ázimo e ervas amargas e passassem o seu sangue nas portas de suas casas. Assim, quando o anjo da morte passasse, ele não entraria nas casas marcadas pelo sangue e pouparia os primogênitos de Israel. Esse evento ficou conhecido como a Páscoa, que significa passagem. Então, Moisés liderou os hebreus na saída do Egito, um evento conhecido como o Êxodo. Eles levaram consigo os seus pertences e os despojos dos egípcios, que lhes deram tudo o que pediram. Eles também levaram os ossos de José, que havia pedido que fossem sepultados na terra prometida. Eles eram cerca de 600.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Mas o faraó, arrependido de ter deixado os hebreus saírem, mudou de ideia e os perseguiu com o seu exército, com carros e cavalos. Ele os alcançou às margens do Mar Vermelho, onde os hebreus ficaram encurralados entre o mar e os egípcios. Eles ficaram com medo e reclamaram a Moisés, dizendo que era melhor ter ficado no Egito do que morrer no deserto. Mas Moisés lhes disse para não terem medo, pois Deus lutaria por eles e lhes daria a vitória. Então, Deus disse a Moisés que levantasse o seu cajado e estendesse a sua mão sobre o mar, para que ele se dividisse e os hebreus pudessem passar em seco. E assim aconteceu. Deus enviou um vento forte que abriu uma passagem no meio do mar, formando 2 muralhas de água. Os hebreus atravessaram o mar a pé enxuto, enquanto Deus impediu que os egípcios os alcançassem, causando confusão e pânico entre eles. Quando todos os hebreus passaram para o outro lado, Deus disse a Moisés que estendesse a sua mão sobre o mar novamente, para que ele voltasse ao seu lugar. E assim aconteceu, as águas se fecharam sobre os egípcios, que tentavam fugir, e os afogaram a todos. Nenhum deles sobreviveu. O primeiro destino dos israelitas, após a saída do Egito, foi o Monte Sinai. Moisés e o povo de Israel louvaram a Deus pelo seu livramento e seguiram pelo deserto, guiados por uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. No caminho para lá, todos encontraram dificuldades com comida e bebida, estavam passando fome e sede. Nesse momento, Deus instrui Moisés a bater na rocha, no Monte Horebe, para que jorrasse água e o povo pudesse beber. É nesse contexto, também, que Deus fornece o maná para o povo comer. Foi ali no Sinai que Moisés recebeu de Deus a lei, Êxodo 20:23. Ele ficou durante 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, tendo encontros diretos com o Senhor, a fim de receber as tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos, Êxodo 24:12-18. Esses encontros eram acompanhados por fenômenos sobrenaturais, como trovões, relâmpagos e uma densa nuvem que cobriu a montanha. A ligação entre Moisés e Deus era tão íntima que ele tinha a capacidade de falar com o Senhor de maneira direta, frente a frente. Moisés também recebeu de Deus outras leis e instruções sobre o culto, o tabernáculo e os sacerdotes. Moisés enfrentou muitos desafios e dificuldades durante a sua liderança. O povo de Israel murmurou, reclamou, desobedeceu e se rebelou contra Deus e contra ele. Moisés, enquanto recebia as leis de Deus no monte, viu seu povo criar um bezerro de ouro para adoração. Indignado, quebrou as tábuas da lei e destruiu o ídolo. Após interceder pelo povo, recebeu novas tábuas da lei como sinal de misericórdia divina.
Em decorrência da incredulidade e rebeldia dos israelitas, a peregrinação pelo deserto se estendeu por 40 anos. Moisés conduziu o povo de Israel até as fronteiras da terra prometida, mas ele mesmo não entrou nela. Ele desobedeceu a Deus uma vez, quando feriu a rocha para tirar água, em vez de falar com ela, como Deus havia ordenado. Por causa disso, Deus não permitiu que ele entrasse na terra que havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Na véspera do fim de seu ministério e de sua própria vida, Moisés arrumou sua casa e se despediu do povo de Israel. Mas antes disso, ele abençoou as 12 tribos de Israel e passou a liderança para Josué, que ficou como seu sucessor diante do povo, e entrou com Israel em Canaã. Na ocasião de sua morte, ele subiu no Monte Nebo e pôde contemplar de longe a terra que o Senhor havia preparado ao povo de Israel. Com 120 anos, Moisés morreu e foi sepultado pelo Senhor no vale da terra de Moabe. Moisés foi um dos maiores homens da história bíblica, escolhido por Deus para libertar o povo hebreu da escravidão no Egito e conduzi-los à terra prometida de Canaã. Sua vida nos ensina muitas lições sobre fé, obediência, humildade, paciência e perseverança. Ele foi usado por Deus para realizar grandes coisas, mas ele também reconhecia suas fraquezas e dependia da graça de Deus. Ele foi um exemplo de servo, líder e amigo de Deus. A sua saga é contada no livro do Êxodo, que faz parte da Bíblia, o livro sagrado dos judeus e dos cristãos. Enquanto esteve liderando o povo de Israel durante 40 anos no deserto, Moisés escreveu suas obras literárias. A tradição judaica e cristã atribui a autoria do Pentateuco a Moisés, que teria escrito esses livros sob a inspiração e supervisão de Deus. Segundo a Bíblia, o Pentateuco é o nome dado aos 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros também são chamados de Torá, que significa lei ou o ensino em hebraico. Além de ter escrito os livros da lei, Moisés também escreveu pelo menos um dos salmos, o Salmo 90. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição, e dizes, voltai, filhos dos homens. Porque há 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como com uma corrente de água, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce. De madrugada, floresce e cresce, à tarde, murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, passamos os nossos anos como um suspiro. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois logo passa e vamos embora voando. Quem conhece o poder da tua ira? Tal como és temível, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que obtenhamos um coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? E tem compaixão para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos, e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória, sobre seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Ao encerrarmos esta fascinante jornada pelos caminhos de Moisés, somos lembrados de que suas histórias transcendem o tempo. Moisés, o profeta que recebeu as leis divinas e liderou Israel, deixa-nos um legado de fé, coragem e liderança. Que suas lições ecoem em nossos corações, inspirando-nos a trilhar nossos próprios desertos com confiança e fé na busca de promessas divinas. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe com os seus amigos. Se você quiser ver mais vídeos como este, por favor, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima, que Deus te abençoe.